Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre aspectos econômicos da qualidade. E isso dentro da nossa disciplina Gestão da Qualidade e Produtividade. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que nós, toda aula, vemos as definições de qualidade, todas as aulas nós conversamos a respeito do que significa, qual é o objetivo da nossa disciplina. O motivo é muito simples, nós não podemos perder o foco. Todo profissional de nível superior conhece a fundo os temas que trata. As definições, elas nos permitem manter o foco naquilo que é importante, naquilo que é consequente. E quando nós temos a capacidade, inclusive, de utilizar nova nomenclatura ou novos termos, que elas aconteçam diretamente para o sucesso dos nossos objetivos empresariais. Ok? Então, vamos lá. Os aspectos econômicos da qualidade. Qualidade é um conceito que existe desde que a humanidade desceu da árvore, praticamente. Nós podemos dizer que o ser humano teve algumas revoluções ao longo do seu caminho. A primeira delas foi a revolução cognitiva, quando o cérebro do homem começou a crescer de maneira diferente de outros animais, o que lhe proporcionou, mesmo fisicamente limitado, estar no topo da cadeia alimentar. Ora, nós dominamos tudo que existe nesse planeta através da nossa inteligência, da nossa capacidade cognitiva. E nós não aprendemos tudo do zero. O que nós aprendemos foi aprender a aprender. Então, essa primeira revolução, que se dá nos primórdios da humanidade, é aquela que nós chamamos de revolução cognitiva. Posteriormente, veio uma outra revolução decorrente de um desconforto, vamos dizer assim, ou de uma necessidade de evolução na qualidade de vida do ser humano. Nós éramos exploradores e caçadores, coletores-caçadores. Exploradores não, o termo melhor é coletores e caçadores. Coletores dos vegetais que consumíamos ou utilizávamos e caçadores das proteínas que consumíamos. Nós íamos atrás da caça, nós íamos atrás de onde encontrávamos aqueles vegetais que necessitávamos. Daí o que aconteceu foi que o homem, com o seu desenvolvimento cognitivo, percebeu que era possível plantar, que era possível domesticar alguns animais. Isso lhe forneceu um único lugar, sem precisar andar o planeta inteiro, em busca do seu alimento, da sua proteína, dos seus vegetais. Ele teve condição, pela primeira vez, de fixar-se em algum ponto. Isso significa que foi possível construir cidades. A revolução agrícola, você sabe que agro é pop mesmo, foi responsável por uma das principais revoluções na história da humanidade. E com isso o homem foi se desenvolvendo. Nós podemos dizer que os primeiros registros de cidades ou de aglomerações fixas humanas datam de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 6, 7 mil anos atrás. Ok? E no decorrer desse tempo, muita coisa foi sendo aprendida, muita coisa foi sendo
desenvolvida, inclusive o comércio. Um comércio que, nos primeiros momentos, ele era o escambo, troca de mercadoria. Se eu sabia fazer uma panela de barro e você sabia tecer um pedaço de pano, vamos trocar a panela que eu sei fazer pelo pano que você sabe fazer. Isso é o escambo. Houve até, a partir daí, a implantação da moeda para facilitar esse intercâmbio. E esse intercâmbio foi desenvolvendo novos desejos, ou seja, novas formas de satisfação de necessidades. A forma de produção teve um salto muito grande quando, no século XVIII, se desenvolveu a primeira máquina a vapor. E quando essa máquina foi acoplada a um tear, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, antes desse acoplamento, o tempo que era necessário para produzir 1 metro de pano era X. Nesse mesmo tempo X, com a máquina acoplada ao tear, foi possível produzir 25 metros de pano. Que maravilha! Então, o que acontece? O ser humano começa a produzir em uma escala nunca vista anteriormente. Era necessário, como nós falamos antigamente, moeda. Então, se eu conseguia produzir 25 vezes mais pano, eu comecei a ganhar dinheiro. O ser humano começou a ganhar dinheiro. Não vamos entrar em questões políticas aqui agora, tá? O ser humano começou a ganhar dinheiro. Esse dinheiro era usado para comprar mais matéria-prima e, principalmente, para empregar mais gente. Essas pessoas empregadas, elas passaram a obter alguma renda. E, com essa renda, passaram a consumir mais produtos fabricados. Então, eu tenho uma produção que gera renda, renda gera consumo, consumo gera produção. De uma maneira muito simples, nós estamos mostrando o ciclo virtuoso da economia, quando a economia tem um crescimento exponencial. E automaticamente trouxe desenvolvimento, trouxe problemas, mas nós podemos dizer que o homem é diferente. Se nós formos pegar padrões como educação e qualidade de vida, nossa, isso aumentou sobremaneira. E nós podemos dizer que a base desse aumento está exatamente no que nós chamamos de revolução industrial. Então, num primeiro momento, nós tivemos a revolução cognitiva, depois tivemos a revolução agrícola. Estamos falando agora da revolução industrial, que se exponencializou por si mesma. E essa revolução industrial, ela poderia ter proporcionado muito mais evolução ou não, é assim, assado? É uma outra questão. Mas visto por uma ótica bastante distante e simples, que esse momento requer, porém verdadeira, é que a revolução industrial é tão importante que ela criou o que nós chamamos de sociedade industrial. Tá legal? Ok? Parou por aí? Não. Percebam que isso, num espaço de tempo entre a revolução cognitiva e a revolução agrícola, se passaram milhares de anos. Entre a revolução agrícola e a revolução industrial, pouquíssimos milhares de anos. E entre a revolução industrial e outra revolução que nós estamos vivendo agora, se passaram centenas de anos. Existe uma corrente de pensadores muito forte como essa corrente, que
que diz que nós estamos vivendo a quarta revolução, a revolução, a revolução digital. Essa revolução digital, nós ainda não temos condição de definir o seu perfil completo, nós não temos condição de caracterizá-la definitivamente, mas nós podemos perceber que ela está acontecendo, porque nunca na história da humanidade houve tantas mudanças no comportamento do ser humano num espaço tão curto de tempo. Existe um pesquisador chamado Raymond Kurzweil. O Raymond Kurzweil ele define como singularidade, vamos dizer assim, um momento onde a exponencialidade do crescimento torna a curva de uma equação exponencial, que expressa o crescimento econômico vertical. Quando o crescimento... Imagina que você tem um gráfico. Aqui está o tempo e aqui o desenvolvimento industrial. Uma equação simples, daquelas de primeiro grau, nós vemos uma reta que evolui constantemente ao longo do tempo. O que eu estou propondo, que a imaginação de vocês veja, é que a revolução digital está proporcionando um desenvolvimento que, de repente, é tão grande que ele se torna quase vertical. Ou seja, num pequenininho espaço de tempo, o desenvolvimento é tão grande que nós o perdemos de vista. Essa revolução digital, ela está ancorada em alguns preceitos, em algumas coisas que deveriam acontecer. Eu não posso afirmar peremptoriamente que isso esteja acontecendo. Mas eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que ela está acontecendo sim, ela está mudando tudo e que é singular este momento. Eu queria trazer para vocês uma noção de que ela está estruturada também em cima de qualidade e sustentabilidade, porque senão é o fim da humanidade. Por que nós vamos produzir tanto? Se nós produzirmos alguma coisa sem qualidade, literalmente nós estamos produzindo lixo. E produzir lixo significa afrontar um dos primeiros princípios da sustentabilidade. Nós precisamos produzir de maneira correta. Essa produção de maneira correta visa a preservação de todos aqueles recursos que não são renováveis. A maneira como estava se usando, por exemplo, eu sou partidário dessa ideia. A maneira como está se usando alguns recursos da floresta amazônica é para acabar com a floresta. Então, há, no meu ponto de vista, uma oportunidade, uma necessidade de preservação muito forte. Então, o ser humano, que já é um expert na produção de qualidade, tem que colocar essa expertise a serviço do futuro da humanidade. Só relembrando alguns aspectos econômicos e políticos, por que não dizer, eu gostaria de voltar com vocês até o final da Segunda Guerra Mundial. Os aliados vencem a guerra, porém os aliados se dividem entre capitalistas e comunistas. Os comunistas vão para o Ocidente, para o Oriente, dominam o Oriente, por causa do tamanho da mãe Rússia, União Soviética, e por causa do tamanho da China, os dois gigantes comunistas. E sobra um gigante capitalista, Estados Unidos da América. O que acontece? A Europa, que foi o grande teatro da Segunda Guerra Mundial, principal, houve, sem dúvida nenhuma, aquelas questões lá no Pacífico, mas o grande teatro da Segunda Guerra Mundial foi a Europa. A Europa é dividida pelo que o Winston Churchill chamou de cortina de ferro.
Essa divisão, ela vai provocar um embate das duas partes durante muito tempo, durante uma grande parte dos últimos 60 anos, querendo se matar, as duas partes, uma querendo matar a outra, e buscando expansão dos seus limites. Essa expansão, eu diria para vocês, que tinha que ser contida. Então, como os capitalistas sempre acreditaram que eram capazes de produzir mais qualidade de vida do que os modelos comunistas, eles criaram um colar de desenvolvimento capitalista em torno do mundo comunista. Se nós pegarmos um mapa mundi, virmos o que era um mundo comunista e virmos como se distribuiu o capitalismo, ou seja, Europa Ocidental fazendo frente à Europa Oriental. Se nós olharmos para a Ásia, nós vamos ver Singapura, nós vamos ver Taiwan, nós vamos ver Hong Kong, nós vamos ver Coreia, nós vamos ver Japão. Eles formam, vamos dizer assim, centros de disseminação de ideias capitalistas e que vêm bloquear, fazer com que aqueles países que são, vamos dizer assim, alvo do expansionismo comunista, tenham pequenos, maiores, menores, mais fortes, mais fracos, não interessa nem quem os financia, mas ali há focos de resistência capitalista. E esses focos foram mais bem-sucedidos na Coreia do Sul, no Japão, em Hong Kong, em Taiwan e em Singapura. Ok? Com isso, esses países, ou esses locais que eu relaciono, nós não podemos dizer que Hong Kong é um país, mas até 1997, Hong Kong era território britânico. Então, até 1997, se desenvolveu como dentro do mundo capitalista. E os estudiosos, alguns estudiosos afirmam de maneira muito categórica que essa presença britânica em Hong Kong, depois da entrega de Hong Kong para a China, esse modo de vida de Hong Kong foi o grande laboratório para o modelo de desenvolvimento e industrialização e transformação da China. A China continua comunista. A China continua uma ditadura. Na minha opinião, esse é o maior problema. Eu não confio em ditaduras. Mas é um modelo bem sucedido, é uma nova forma de capitalismo, vamos dizer assim. Então, economicamente, esses países que se desenvolveram, como é que eles se desenvolveram? Estados Unidos foi lá e colocou diretamente, por exemplo, no caso do Japão. No caso do Japão, houve o Plano Marshall, que foi entregue ao general MacArthur para desenvolver o Japão. O Japão estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial. O MacArthur ele pegou dois caras, fundamentalmente, Joseph Juran e Edward Deming, e os levou para lá e os responsabilizou por criar uma cultura de fabricação. Abrindo um parênteses, o Deming, que é um nome super famoso, que nós vimos, inclusive, no decorrer do nosso curso. O Juran, nós vimos também no decorrer do nosso curso. Eu acho legal o Deming, que ele tem duas frases de efeito para definir como produzir qualidade. Ele diz o seguinte: se você não tem dados, você é só mais uma pessoa com opinião. E outra coisa que ele diz que está diretamente relacionada com qualidade. Em Deus eu confio, os outros me tragam os dados.
Então, a produção de qualidade ela se deu de maneira bastante estruturada, a ponto de o Japão criar uma filosofia própria de desenvolvimento, que é o que a gente percebeu na China. Lá no Japão se costumava dizer, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu produzo para competir. Não, como é que é? Eu copio para produzir. Eu produzo para competir. E eu compito para vencer. Não foi o que aconteceu na China recentemente? Eles não começaram copiando tudo. Daí eles começaram a produzir. E hoje já existem marcas chinesas como o Huawei, o Xiaomi e várias outras marcas. Alibaba! O Alibaba, o pessoal aí por fora diz Alibaba. Mas são instituições, são empresas chinesas que foram cópia, que foram, vamos dizer assim, que nasceram de uma inspiração em outros negócios. Vamos ver o que eles vão ser capazes de trazer de inovação no futuro. A única coisa que eu sei, eu acredito muito que países que têm um belo futuro têm belas universidades. Se nós pegarmos o ranking das 100 maiores universidades do mundo, tem o Times Higher Education, THE. Procurem, vale a pena. Nós vamos ver, só para vocês terem uma ideia, nesse ranking da THE, a primeira universidade classificada do Brasil, a USP, vai estar entre a colocação 251 e 300. Aí, nesse pedaço, também você vai encontrar o Unicamp. E mais alguma outra. Em termos de América Latina, o Brasil tem 7 das 10 melhores universidades. Agora, das 100 melhores do mundo, nós vamos encontrar 27 universidades americanas. Quem está no topo desse ranking, por incrível que pareça, não é uma universidade americana, é uma universidade inglesa, a Universidade de Oxford. Daí nós vamos encontrar aquelas americanas tradicionais, Harvard, Stanford, Caltech, e uma série de outras. Mas quase 30% das melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. Agora, chama atenção que uma parcela considerável de universidades chinesas está aparecendo nesse ranking. Talvez umas 10, 12, mais ou menos. Eu não sei dizer o número exato. Mas acredito que seja por aí. Então, minha gente, tentando pegar um aspecto econômico, que tudo isso que eu falei tem a ver com qualidade. Tudo isso aconteceu porque os mercados se desenvolvendo vão exigir qualidade. E vai suprir qualidade os países que se destacarem dentro dessas condições que eu coloquei para vocês. Tá legal? Então, aspectos macroeconômicos da qualidade. A base de toda a produção é a lei que se dá. Tá bom? Acho que chega de falatório, né, gente? É um prazer imenso estar com vocês nesses vídeos. Contem comigo. A gente se encontra por aí. Tá legal?